Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da ação movida pelos presidentes da Câmara e do Senado e que determinou a inconstitucionalidade da recondução ao cargo desses dois cidadãos. Muita gente comemorou o fato do TSE ter determinado que a Constituição é a Constituição, que o que está escrito na Constituição é o que está escrito na Constituição, e o que está lá é o que tem que valer. Bom, foram feitas críticas muito ácidas aos ministros que votaram contra, ou seja, dizendo que o que está lá não é o que está lá, basicamente dizendo que a Constituição é inconstitucional. Bom, meus amigos, o comentário que eu quero fazer não é em relação aos ministros que votaram por essa questão, né, de dizer que a Constituição é inconstitucional ou que por algum motivo esse artigo da Constituição não deve valer, ou não deve valer para esse caso. Eu quero falar sobre um fato que passou despercebido de muita gente e eu fico assim muito surpreso de ver que sim, sou advogado, mas sou um advogado que não milita. Eu sou advogado nas horas vagas. A minha atividade principal não é advocacia, eu sou engenheiro. E, no entanto, eu observo certas sutilezas jurídicas que eu percebo que pessoas que estão há muitos anos na advocacia simplesmente não percebem. E é o seguinte, meus amigos, esta ação é inconstitucional. A ação que os dois senhores lá, os dois presidentes da Câmara e do Senado, moveram, é uma ação inconstitucional. E o recebimento desta ação pelo Supremo Tribunal Federal é uma inconstitucionalidade mais séria do que os votos dos ministros, no sentido de que aquele artigo não deveria valer ou não devia ser observado para esse caso. Por quê? Qual é o erro? Isso é uma coisa que o próprio STF já decidiu em mais de uma ocasião. Nenhum órgão do Poder Judiciário, de nenhuma instância, nem de primeiro grau, nem em recurso, de nenhuma instância, ele pode julgar uma situação hipotética. Há decisão do Supremo em relação a isso. Tá? Você só pode levar a juízo um fato consumado. E aí, diante do fato consumado, você verifica se aquele fato consumado violou alguma lei ou não violou alguma lei. Agora, a possibilidade da ocorrência de um fato e você levar a juízo essa possibilidade e pedir que o órgão, qualquer órgão de qualquer instância do Poder Judiciário, determine que se hipoteticamente essa situação acontecer, ela será legal ou não, ou será constitucional ou não, isso não pode ser objeto de cognição. Uma ação como essa não pode ser recebida. E essa inconstitucionalidade, na minha visão, é mais grave do que os ministros chegarem e se posicionarem a respeito daquele ponto específico e dizer que aquilo pode, que aquilo não pode. Os dois presidentes da Câmara e do Senado, até onde eu sei, não registraram suas candidaturas à reeleição. Somente um fato concreto, que seria, no mínimo, o registro formal da candidatura, poderia ensejar uma ação que aí, diante do fato concreto, existe uma candidatura registrada. Esse registro desta candidatura em particular é legal, ou no caso constitucional, ou não. Aí você poderia levar isso ao judiciário e o judiciário eventualmente dizer, não é, esse registro viola a lei ou viola a Constituição e por isso não pode ser aceito. Então esse registro está judicialmente cancelado. Agora, levar a hipótese do registro da candidatura para que
o tribunal julgue por antecipação se esse registro acontecer, será constitucional ou será inconstitucional, isso é inconstitucional. Uma ação como essa não pode ser recebida. E isso, na minha visão, é uma inconstitucionalidade muito mais séria do que a eventual possibilidade do tribunal dar ganho de causa para os dois senhores, que nós sabemos quem é. E isso é que me deixa pasmo de ver que isso passou despercebido. E, bom, eu nem sei como é que isso poderia ser feito, mas, na minha visão, isso é algo que justificaria o impeachment de todos os 11 ministros. Por quê? Porque todos eles participaram da votação. E nenhum deles levantou a questão de que uma ação nesses termos não pode ser reconhecida, nem pelo Supremo, nem por órgãos de primeiro grau. Só pode ser objeto de cognição um fato real, um fato concreto que aconteceu, você chega lá, leva esse fato, viola ou não viola a lei, aí ele fala. Agora, fazer um negócio desse, quer dizer, todos os 11 ministros mostraram aí que não têm notório saber jurídico, porque não sabem uma coisa tão simples quanto essa, que, por sinal, já foi objeto de demanda no Supremo e já foi expressamente dito pelo próprio Supremo. Então, é isso que eu quero deixar registrado aqui, que a inconstitucionalidade, que eu acho que é mais grave do que uma eventual vitória dos presidentes da Câmara e do Senado, foi o fato dessa ação ter sido admitida. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.